Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Isaías capítulo 55, versículos 1 ao 11, onde diz Deus: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei um pacto eterno, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que Deus nos permita compreender a sua palavra nesta ocasião. Nosso tema para essa ocasião é o discernindo o pensamento de Deus no último dia. Discernindo o pensamento de Deus no último dia. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, quero ter a bondade para poder compreender o pensamento de Deus. Necessitamos que o pensamento de Deus seja expresso aos seres humanos. E isto Deus o fez de era em era e de dispensação em dispensação por meio dos seus profetas. Deus falou aos seus profetas, e seus profetas falaram ao povo, e isso que falaram ao povo da parte de Deus é o pensamento de Deus expresso em forma de mensagem.
E como Deus pensou, falou ao profeta ou aos profetas que enviou de era em era e de dispensação em dispensação, e como foi falado, assim Deus esteve fazendo. Não regressa a Deus vazia a palavra que foi falada, ou seja, que não regressa a Deus sem cumprir o que Deus disse por meio dos seus profetas, porque esse é o pensamento de Deus. E agora, a forma de discernir os pensamentos de Deus, vejam vocês como é. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 em diante diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por meio do Espírito de Deus é que podemos obter o conhecimento dos pensamentos de Deus. Porque o Espírito de Deus esquadrinha tudo até o profundo de Deus. Tudo o que está na mente de Deus, o Espírito de Deus o conhece e o revela aos seres humanos por meio dos seus profetas, aos quais vem a revelação de Deus, a revelação dos pensamentos divinos. A revelação dos pensamentos divinos vem aos profetas de Deus e eles revelam esses pensamentos divinos aos seres humanos. É muito importante conhecer os pensamentos de Deus para saber as coisas que Deus fez no passado, as que está fazendo no presente e as que fará no futuro. Porque como Deus pensou, assim Ele falou aos seus profetas e seus profetas falaram ao povo, e assim é como Deus fez de era em era e de dispensação em dispensação. É por meio do Espírito de Deus que obtemos a revelação de até o profundo de Deus, da mente de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora vejam vocês como a mente de Cristo, que é a mente do Espírito Santo, esteve revelando de era em era e de dispensação em dispensação até o profundo de Deus. É o Espírito de Deus
quem trouxe a revelação divina nos diferentes tempos. E para a dispensação da graça e depois para a dispensação do reino, continua sendo o Espírito de Deus quem traz a revelação dos pensamentos divinos e para este tempo final. E para poder discernir o pensamento de Deus no último dia, necessitamos o Espírito de Deus manifestado no meio da sua igreja. Cristo falando do Espírito Santo disse em São João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que diz Jesus Cristo que o Espírito Santo fará? Ele vos ensinará todas as coisas. Ele ensinará os pensamentos divinos, os revelará. E esses pensamentos divinos que já foram falados no Antigo Testamento são revelados, são abertas essas escrituras, esses pensamentos divinos que são em forma de palavra falada, são abertos, esses pensamentos, essas escrituras são abertas para poder compreender, discernir o pensamento de Deus. Você quer saber como Deus pensa? Leia a Bíblia. Na Bíblia está a forma de Deus pensar. E a Bíblia é o pensamento de Deus escrito, o qual foi revelado aos profetas de Deus e eles falaram esses pensamentos divinos e depois foram escritos esses pensamentos divinos como a palavra de Deus. E os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará, diz Deus. Assim disse Jesus Cristo 2000 anos atrás. Assim que podemos ver que a palavra escrita tem que ser cumprida. Aqui estão as profecias das coisas que Deus faria de era em era e de dispensação em dispensação, porque a palavra escrita é o pensamento de Deus revelado aos seus profetas, falado por eles e escrito também. E agora, tendo este quadro claro do que é o pensamento de Deus e como foi revelado o pensamento de Deus pelo Espírito de Deus aos profetas de Deus, podemos ver que o que o apóstolo São Paulo disse em sua carta aos Hebreus no capítulo 1, versículo 1 em diante, concorda com o que os profetas do Antigo Testamento também falaram. Diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, em que forma Deus falou ao povo hebreu? Por meio dos profetas. Essa é a forma de Deus falar ao seu povo. Porque eles vêm com as duas consciências juntas e eles foram enviados por Deus a essa terra para esse propósito, para receber da parte de Deus os pensamentos divinos e revelá-los aos seres humanos, para discernir os pensamentos divinos das coisas que Deus faria através das diferentes gerações, eras e dispensações. Deus diz que falou por meio dos profetas. E continua dizendo São Paulo: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo.
Vejam vocês, Deus falou por meio de Jesus Cristo em toda a sua plenitude, pois Deus estava manifestado em toda a sua plenitude naquele véu de carne chamado Jesus. Ali estava a mente de Deus, o Espírito de Deus, e estava discernindo os pensamentos de Deus correspondentes àquele tempo e também a tempos futuros. Por isso, Jesus Cristo falou das coisas que Deus estava realizando nesse tempo por meio dele, por meio de Jesus. E também falou das coisas que Deus faria mais adiante, ou seja, profetizou do que viria mais adiante. Porque ali estava o discernidor dos pensamentos de Deus, que é o Espírito Santo. Estava em Jesus em toda a sua plenitude manifestado. E agora, vejam vocês como Cristo identificou aquele tempo no qual ele vivia como o tempo do cumprimento da promessa messiânica. E identificou a promessa messiânica sendo cumprida nele. Quando ele leu em São Lucas, capítulo 4, e versículos 17 em diante, onde diz: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Isso foi na sinagoga de Nazaré. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Estava Jesus aí dando testemunho que essa escritura, a escritura da vinda do ungido de Deus com o Espírito Santo, para realizar o cumprimento daquelas promessas proféticas, estava essa escritura cumprida no meio deles em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré, o qual estava com eles ali, falando, lendo essa escritura messiânica e dando testemunho de que estava cumprida no meio deles. Alguns pensavam: não é este o filho de José? Não conhecemos e conhecemos toda a sua família? Mas, no entanto, era este homem chamado Jesus de Nazaré, o véu de carne onde estavam se cumprindo as promessas da primeira vinda de Cristo. E Jesus, com o Espírito Santo, o Espírito de Deus nele, estava discernindo o pensamento de Deus correspondente àquele tempo. E estava abrindo essas escrituras, estava revelando o pensamento de Deus correspondente a esse tempo, e o pensamento de Deus correspondente àquele tempo era que enviaria o Messias nesse tempo. E ali estava esse pensamento divino convertido em uma realidade. Também no pensamento divino estava enviar o precursor antes para preparar o caminho ao Senhor, e se cumpriu também no meio do povo hebreu, e foi João Batista. João Batista era o pensamento divino do homem que prepararia o caminho ao Senhor. E essa promessa se cumpriu em João Batista, e por isso Jesus disse: e se vocês o quiserem receber, ele é aquele Elias que tinha que vir. Isso disse Jesus em São Mateus capítulo 11 e versículo 14. E também em São Mateus capítulo 17, versículo 10 em diante, quando desceu do monte da transfiguração.
ali no versículo, do versículo 10 ao versículo 13, nos mostra o que Jesus disse quando lhe perguntaram. Diz: os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Agora vejam como, nesta segunda ocasião, Jesus identifica João Batista como o Elias que tinha que vir nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor. E veio em tal forma que nem perceberam que tinha chegado Elias em sua terceira manifestação, precursando a primeira vinda de Cristo. Esse era o pensamento divino para esse tempo, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E agora vejam como o pensamento de Deus veio se cumprindo. Porque o pensamento de Deus, quando foi revelado aos profetas de Deus por meio do Espírito de Deus, que é quem conhece todos os pensamentos de Deus, que é quem conhece até o profundo de Deus, e os profetas de Deus têm do Espírito de Deus, por meio do Espírito de Deus, veio o discernimento dos pensamentos de Deus. E depois esses profetas, como disse, falaram esses pensamentos divinos, que eles discerniram pelo Espírito de Deus e se tornou profecia que tem que ser cumprida. E agora, vejamos como durante o Antigo Testamento se cumpriram as profecias correspondentes ao Antigo Testamento, como, por exemplo, temos a profecia do povo hebreu estando em escravidão, profecia que foi dada a Abraão. Abraão, pelo Espírito de Deus, discerniu o pensamento de Deus com relação à semente, à descendência de Abraão, dele. E soube o que aconteceria com sua descendência até quando ainda Abraão não tinha um filho por meio de Sara. No capítulo 15, versículo 12 em diante do livro de Gênesis diz: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui podemos ver Deus revelando o seu pensamento a Abraão. Abraão, tendo o Espírito de Deus, pôde captar, pôde discernir o pensamento divino. E agora encontramos que o povo hebreu surgiu de Isaac a Jacó,
de Jacó aos patriarcas, e dos patriarcas surgiram as famílias que formaram a nação hebraica, o povo hebreu. E agora vejam vocês quando venderam José, seus irmãos. José chegou até o Egito como um escravo, mas estando como um escravo no Egito, depois foi levado ao cárcere, à prisão, injustamente, e do cárcere saiu para interpretar o sonho ao faraó do Egito, e o sonho era o das vacas magras e vacas gordas, e das espigas magras e as espigas formosas. Deus tinha revelado ao faraó o que aconteceria em seu reino, e que teriam 7 anos de abundância, e depois viriam 7 anos de escassez. E o faraó, encontramos que não podia compreender o que tinha acontecido a ele nessa ocasião, e pediu que o levassem uma pessoa que soubesse interpretar sonhos, mas nenhuma pessoa podia interpretar o sonho para o faraó. O sonho do faraó, vejam vocês, ninguém o podia interpretar, mas o Deus do céu, sim, pode interpretar os sonhos que Deus deu ao faraó. O mesmo Deus o podia interpretar. Ninguém podia interpretar esse sonho. E depois, quando apareceu José, e o faraó lhe contou o sonho, José deu a interpretação. Vejam vocês. 7 espigas grossas e depois 7 espigas magras, finas, e 7 vacas formosas ou gordas e 7 vacas fracas. É o mesmo. Tem o mesmo significado. 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E agora, com essa interpretação que José deu ao faraó, o faraó reconhece que nesse homem está o Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, que conhece o pensamento de Deus, e o Espírito de Deus, manifestado em José, revelou o pensamento de Deus que tinha sido expresso nesse sonho que o rei tinha tido, o faraó do Egito, e dá a interpretação ao faraó, e o faraó, muito feliz, muito contente, reconhece que em José está o Espírito de Deus, o discernidor do pensamento de Deus. E com o discernidor do pensamento de Deus ali no meio do império do faraó, podiam conhecer as coisas que Deus ia fazer no Egito naquele tempo. E agora as está revelando o profeta José, por meio do Espírito de Deus, o discernidor do pensamento de Deus que estava nele. Agora podemos ver que o faraó disse: não há outro como este homem, no qual esteja o Espírito de Deus. O rei necessitava um homem assim.
E José tinha recomendado ao rei que buscasse um homem sábio, um homem prudente e o colocasse sobre seus negócios, para que armazenassem alimento nesses 7 anos de abundância, para quando chegasse os 7 anos de escassez, o povo egípcio não morresse. E o faraó falou com seus sábios, diz assim, diz, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Gênesis 41, 37. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais, acaso acharíamos um homem como este em quem age o Espírito de Deus? É muito difícil conseguir um homem em quem esteja o Espírito de Deus revelando o pensamento de Deus para uma era ou para uma dispensação. Porque Deus somente envia um mensageiro para cada era, um mensageiro de era para cada era. E quando vem uma mudança de dispensação, Deus envia um profeta dispensacional para essa nova dispensação que tem que ser aberta. E essa classe de profeta não é muito comum, porque Deus somente tem 7 profetas dispensacionais. O primeiro foi Adão, o segundo foi Sete, o terceiro foi Noé, o quarto foi Abraão, o quinto foi Moisés, o sexto foi Jesus e o sétimo é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E cada mensageiro dispensacional é enviado para a dispensação a qual corresponde. E para a dispensação da inocência foi enviado o profeta Adão. Para essa primeira dispensação. Para a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, foi enviado o profeta Sete. Para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, foi enviado o profeta Noé. Para a quarta dispensação, a dispensação da promessa, foi enviado o profeta e patriarca Abraão. Para a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, foi enviado o profeta Moisés. Para a sexta dispensação, a dispensação da graça, foi enviado Jesus Cristo. E para a sétima dispensação, a dispensação do reino, temos a promessa de que para o último dia seria enviado o anjo do Senhor Jesus Cristo, dando o testemunho dessas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. E em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, Cristo, com essa voz de trombeta, diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Cristo promete revelar ao seu povo as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram, durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, durante estes 2000 anos que transcorreram. Agora, as coisas que acontecerão no último dia, ou seja, no 7º milênio, Cristo promete revelar e para isso nos chama, nos convida a subir onde Ele está no último dia, que é na era da pedra angular e na dispensação do reino. Para poder escutar a voz de Cristo, a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo,
por meio de su ángel do seu mensajero. anjo mensageiro. Porque em seu ángel Mensageiro estará o discernidor dos pensamentos de Deus. E quem é o discernidor dos pensamentos de Deus? É o Espírito Santo, o qual esteve nos profetas do Antigo Testamento, esteve em Jesus em toda a sua plenitude, esteve nos apóstolos, esteve em São Paulo e nos outros anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia, e neste último dia estará em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estará em seu anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus no último dia e correspondente ao último dia, discernindo o que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para fazer no último dia, para fazer neste tempo final no qual nós estamos vivendo. E essas coisas que Deus pensou fazer no tempo final, no último dia, vejam vocês, as encontramos profetizadas em diferentes lugares do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. O mesmo Jesus Cristo falou de coisas que Ele fará no último dia, porque essas são coisas que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para fazer no último dia. E entre as coisas principais que Deus fará, vejam vocês algumas. Diz Jesus Cristo em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Na mente de Deus, Deus pensou a ressurreição de todos os crentes em Jesus Cristo para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui temos este pensamento de Jesus Cristo de Deus para o último dia. A ressurreição de todos os santos que creram nele e partiram. E para os que estamos vivos, o que Deus pensou? Ele pensou desde antes da fundação do mundo transformar nossos corpos, para o qual temos a promessa da trombeta final, ou grande voz de trombeta, como nos diz o apóstolo São Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 49 ao 54, onde diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Aqui vai nos dizer um mistério da mente divina para ser cumprido no último dia. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui está a transformação dos nossos corpos prometida para ser cumprida no último dia, onde os mortos em Cristo ressuscitarão também em corpos incorruptíveis ou corpos eternos. Diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como ressuscitarão os mortos em Cristo? Em corpos incorruptíveis, ou seja, corpos eternos. E nós? O que será de nós? Diz, e nós seremos transformados.
E para quando é a ressurreição dos mortos em Cristo conforme as promessas de Jesus Cristo? É para o último dia. O último dia é o dia do Senhor, o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, assim diz, e o Salmo 90, versículo 4, também dá testemunho desta verdade. Agora, vejam vocês, primeiro ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo e depois a transformação de nós, os que vivemos. Tudo é para o último dia. Isso está no pensamento de Deus e foi falado o pensamento de Deus profeticamente por meio dos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal, ou seja, este corpo mortal e corruptível, se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, não haverá mais morte para o corpo dos filhos e filhas de Deus, porque teremos um corpo eterno. Seremos transformados e teremos o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também, e para todos os mortos em Cristo, que para o último dia Cristo disse que os vai ressuscitar. Isso é o pensamento de Deus, e esse pensamento de Deus já foi profetizado por meio dos profetas, dos quais Deus revelou estes pensamentos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E agora, porquanto tudo isso está em palavra profética, necessitamos compreender essa palavra profética para que assim possamos obter a preparação para sermos transformados e raptados, nós os que estamos vivendo. Agora, o que é a trombeta final? Quando se fala sobre uma trombeta, está se falando da voz de uma pessoa. E quando se fala sobre a trombeta de Deus, está se falando da voz de Deus. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, o que nos diz o apóstolo São João. Diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? João, nessa visão? No dia do Senhor. Ele foi transportado em visão ao dia do Senhor. E o dia do Senhor é o sétimo milênio. Esse é o dia do Senhor. Esse é o último dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui escutou uma voz como de trombeta, ou seja, não é uma trombeta literal, mas a voz de uma pessoa com uma mensagem urgente que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E agora, quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do nosso amado, como diz no livro de Cantares. A voz do amado por sua igreja. É a voz de Cristo, do nosso amado, nos falando no último dia, no sétimo milênio, com uma voz como de trombeta, uma grande voz de trombeta. Não disse Jesus Cristo também em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos? É a mesma voz. É a voz de Cristo. A voz do esposo. A voz do nosso Salvador. Nos falando no último dia com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino.
y dándonos a conocer e nos revelando los os pensamentos de Deus correspondentes ao último dia, para podermos compreender as coisas que Deus fará no último dia, no sétimo milênio, no qual nós já estamos vivendo, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Mas, se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam 3 anos para chegarmos ao sétimo milênio. Assim que, quer seja que não sejam acrescentados os anos de atraso que tem ao calendário, ou sejam acrescentados, vejam vocês, estamos no tempo de estarmos escutando a mesma voz que João ouviu no dia do Senhor. É a voz do esposo, a voz de Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus no último dia e do último dia, e nos revelando esse pensamento divino, o qual já foi revelado e profetizado na Escritura por meio dos profetas de Deus. E necessitamos que Jesus Cristo e Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, discerna esses pensamentos divinos que estão em forma de profecia, e nos abra o entendimento, e nos abra essas profecias para podermos compreender estes pensamentos de Deus correspondentes a este tempo no qual nós estamos vivendo. Vejam vocês aqui, nos diz que será a final trombeta. A final trombeta é a voz de Cristo. Essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo proclamado por Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Ao estarem escutando os filhos e filhas de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino, o anjo do Senhor Jesus Cristo nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, estamos escutando por meio do seu anjo o Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, discernindo os pensamentos divinos correspondentes a este tempo final. Vimos o que é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Vem que necessitamos que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, discerna estes pensamentos divinos e nos revele o significado destes pensamentos divinos que foram profetizados para o último dia. O pensamento divino da grande voz de trombeta ou trombeta final é a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregado. Isso é a trombeta final ou grande voz de trombeta soando no último dia. E agora vejam vocês, também nos fala em um momento, num abrir e fechar de olhos. E olhos representam profetas, mensageiros de Deus. Vimos que na primeira era e para a primeira era se abriu um olho dos 7 olhos do cordeiro que estão nos 7 chifres do cordeiro. E depois se fechou esse olho quando morreu esse mensageiro. Esse mensageiro, esse olho foi São Paulo, no qual estava o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o discernidor dos pensamentos de Deus. Depois veio o segundo anjo mensageiro, e aí se abriu o segundo olho dos 7 olhos que o cordeiro tem em seus 7 chifres. De Apocalipse, capítulo
5, vamos ver para que tenha o quadro claro do que estamos falando, diz. Capítulo 5, versículo 6 diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Espírito de Deus percorreu toda a terra, manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia. E isso foi a manifestação de cada um desses 7 olhos do Cordeiro, que tem em cada um desses 7 chifres, e os 7 chifres são as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora vejam vocês, se abriu o primeiro São Paulo e depois se fechou quando morreu, depois o segundo, quando começou, quando foi enviado e começou seu ministério, e depois quando morreu, esse mensageiro se fechou esse olho. E assim, por 7 ocasiões consecutivas, em um abrir e fechar de olhos. Em um abrir e fechar de olhos, é que tudo isto das eras aconteceria. E depois disso, viria a final trombeta, a trombeta final. Quando se fala da final trombeta é porque antes dessa trombeta vieram outras trombetas. E sendo a voz de Cristo falando, pois a voz de Cristo esteve falando por meio de São Paulo e demais anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Ou seja, que em cada era se escutou a voz de Cristo, se escutou uma trombeta, a mensagem de Cristo por meio de cada anjo mensageiro. E agora, para o último dia, para o tempo final, se toca a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, para a dispensação do Reino. E por isso é assinalada a trombeta final como uma grande voz de trombeta também. Como Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando disse: E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João escutou atrás dele uma grande voz de trombeta, porque é uma mensagem dispensacional por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Tudo isto está no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo, para ser cumprido neste tempo no qual nós estamos vivendo. Agora vejam vocês como o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que é o discernidor dos pensamentos de Deus, veio se movendo de mensageiro em mensageiro e veio discernindo as coisas correspondentes a cada era, e nesse último dia encontramos que também profetizou por meio dos seus mensageiros no Antigo Testamento e no Novo Testamento das coisas que acontecerão neste tempo final. E, para entender essas coisas que acontecerão, Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Que coisas? Essas coisas que em breve devem acontecer. Isso foi prometido por Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando diz com essa voz de trombeta: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. É preciso subir à era da pedra angular, onde Jesus Cristo em Espírito Santo estaria neste último dia manifestado por meio do seu anjo mensageiro. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para poder conhecer as coisas que em breve devem acontecer, Jesus Cristo enviou o seu anjo. E por meio do seu anjo,
Jesus Cristo em Espírito Santo, discernidor dos pensamentos de Deus, estará discernindo os pensamentos de Deus correspondentes ao último dia e estará nos revelando esses pensamentos divinos, os quais estão também em profecias aqui na Bíblia. E assim nos abre a mente divina e os pensamentos de Deus que Ele teve desde antes da fundação do mundo para este último dia. Tudo que Deus pensou fazer neste tempo final, no último dia, o discernidor dos pensamentos de Deus, que é o Espírito Santo, é o único que os pode revelar neste tempo. Jesus Cristo em Espírito Santo é o discernidor dos pensamentos de Deus e por meio do seu anjo mensageiro discerne os pensamentos de Deus e os revela a todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final, neste último dia, e nos revela as coisas que Deus estará fazendo neste último dia. Nos mostra as que já fez neste último dia, as que estão em processo de cumprimento e as que fará para mais adiante. Tudo isto é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, na era da pedra angular, por meio do discernidor dos pensamentos de Deus, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, neste último dia manifestado por meio do seu anjo mensageiro. Não há outra forma para poder compreender os pensamentos de Deus correspondentes ao último dia. Não há outra forma para poder compreender o que Deus, desde antes da fundação do mundo, pensou fazer neste último dia, somente por meio do discernidor dos pensamentos de Deus, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as revelando por meio do seu anjo mensageiro. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia teria ao discernidor dos pensamentos de Deus para o último dia. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que o discernidor dos pensamentos de Deus estaria manifestado neste último dia em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando o pensamento que Deus teve para este último dia. E assim, nos revelando todas as coisas que Deus estará fazendo neste último dia. E nos revelando as que Ele já cumpriu, conforme ao que Ele pensou fazer neste tempo final, neste último dia. Ele, em sua mente, pensou para o último dia ter seus escolhidos, os quais seriam chamados e juntados com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino. E onde estão esses escolhidos que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para tê-los no último dia, escutando a grande voz de trombeta e obtendo conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim sendo chamados e juntados no último dia? Pois aqui estamos presentes na América Latina e no Caribe, aqui no Paraguai, em Assunção, há um grupo reunido nessa ocasião. E assim toda a América Latina e no Caribe encontramos que há milhares de pessoas que foram ordenadas por Deus, que estavam no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo, para estar presente neste último dia escutando a voz de Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta, nos chamando e nos juntando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Aqui estamos, os que estaríamos vendo, recebendo e escutando o discernidor dos pensamentos de Deus, recebendo, vendo e escutando a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro, neste último dia, nos revelando os pensamentos de Deus correspondentes a este último dia.
Jesucristo es Jesus Cristo el é discernidor o discernidor do pensamento de Deus para o último dia, como foi para outras eras e outras dispensações. Jesus Cristo em Espírito Santo é o discernidor da mente de Deus, do pensamento de Deus. Ele é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Elohim e Melquisedeque. Antes que Abraão nascesse, eu sou, disse Jesus Cristo. E Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Disse Jesus Cristo também. Porque ele é antes de João Batista. Ele é antes que o profeta Elias. Ele é antes que o profeta Moisés. Ele é antes que Abraão. Ele é antes que Noé. Ele é antes que Enoque. E ele é antes de Adão também. E ele é antes de toda a criação, que toda a criação, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos, conforme São João capítulo 1, versículo 14. E esse verbo estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Era o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual criou todo o universo. E depois, no meio do povo hebreu se fez carne e o conhecemos pelo nome de Jesus. Ele é o discernidor do pensamento de Deus, da mente de Deus, e de era em era esteve manifestado em cada anjo mensageiro discernindo o pensamento de Deus correspondente a cada era e profetizando do que Deus pensou para o último dia. E agora nos encontramos no último dia. Nos encontramos no tempo mais glorioso de todos os tempos e no território onde estaria o discernidor do pensamento de Deus. No último dia, onde estaria Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus e nos revelando, neste último dia, todas essas coisas que em breve devem acontecer, neste tempo final. E estamos no território latino-americano e caribenho, que é o território onde estaria o discernidor do pensamento de Deus manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Chegamos ao tempo, estamos no território, estamos também na era, a era da pedra angular, e estamos também na dispensação, onde o discernidor do pensamento de Deus, Jesus Cristo em Espírito Santo, estaria manifestado por meio do seu anjo mensageiro no último dia, nos revelando o pensamento de Deus para este último dia, e assim nos dando a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados neste último dia. Porque Deus pensou desde antes da fundação do mundo realizar a ressurreição dos mortos em Cristo no último dia. E a transformação de nós que vivemos também no último dia. E depois do rapto, para ir à ceia das bodas do Cordeiro também, no último dia. E também enviar o seu anjo mensageiro no último dia, e se manifestar por meio do seu anjo mensageiro no último dia, e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia também. Discernindo o pensamento de Deus no último dia. Isso é o que faz Jesus Cristo em Espírito Santo neste último dia, por meio do seu anjo mensageiro. Vimos este mistério, este segredo, nesta ocasião.
e por meio da palavra revelada a nós por Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, nós também podemos ter discernimento das coisas que Deus estará fazendo neste tempo final. Porque em nós está também o Espírito de Jesus Cristo, para podermos receber, crer e entender todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais está discernindo Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. As está discernindo o Espírito Santo da mente de Deus, do pensamento de Deus. Chegamos ao tempo do discernimento do pensamento de Deus. O que é mais fácil discernir? O pensamento de um ser humano ou o pensamento de Deus? E se vimos o Espírito Santo manifestado nos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento discernindo o pensamento do coração das pessoas, como será discernindo o pensamento da mente de Deus? Isso é maior. Porque Deus diz, meus pensamentos não são vossos pensamentos. Como estão mais altos os céus que a terra, estão meus pensamentos que os vossos pensamentos. Assim que discernir o pensamento de Deus é estar discernindo coisas que estão a uma altura maior que os pensamentos humanos. Estar discernindo o pensamento de Deus para o último dia é estar vendo o que Deus pensou para o último dia e o que Deus estará fazendo neste último dia. Todo o programa divino correspondente à dispensação do reino, tudo isso está no pensamento de Deus, o qual Ele pensou desde antes da fundação do mundo, e neste último dia Ele vai cumprindo gradualmente. Por meio desse discernimento do Espírito Santo, discernindo a mente de Deus, o pensamento de Deus, obtemos o conhecimento do que está na mente e no coração de Deus para esse último dia, para o seu povo, para a sua igreja e para o povo hebreu e para essa humanidade, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do discernimento do pensamento de Deus no último dia. E assim, como muitos viram o Espírito Santo discernindo o pensamento das pessoas por meio da manifestação que teve em mensageiros, em profetas, agora nos correspondeu ver ao Espírito Santo discernindo o pensamento de Deus, discernindo o pensamento de Deus por meio do seu anjo mensageiro, ou seja, o Espírito Santo e seu anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus, o que Deus pensou para este último dia. E assim como ninguém conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem, do ser humano, assim também ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E agora o Espírito de Deus, neste último dia, que é quem conhece as coisas de Deus, estaria em seu anjo mensageiro discernindo os pensamentos de Deus, tudo que Deus pensou para este último dia, para este tempo final, e nos revelando todas essas coisas que Deus pensou para este tempo final. E vejam, no que Deus pensou para este tempo final, a América Latina e o Caribe correspondeu à melhor parte. A todos nós nos correspondeu a melhor parte do que Deus pensou para o último dia. E depois corresponde ao povo hebreu. Nos correspondeu ver Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro discernindo. Mas agora não é. Nessa etapa, por agora não é discernindo o pensamento das pessoas, mas de Deus.
que isso é milhões de vezes maior do que discernir o pensamento do coração dos seres humanos. Agora estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos. Vejam, assim como pôde discernir o pensamento do coração dos seres humanos, agora está na etapa do discernimento do pensamento de Deus. Discernindo o pensamento de Deus no último dia. E isso é o que Jesus Cristo faz em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro neste último dia. E todos nós somos testemunhas desse discernimento. Somos testemunhas do discernimento do Espírito Santo, discernindo o pensamento de Deus neste último dia e das coisas correspondentes ao último dia. E nada escapará do que Deus pensou para este último dia. Porque Ele está em sua manifestação final no último dia através do seu anjo mensageiro. Jesus Cristo e Espírito Santo está discernindo o pensamento de Deus no último dia. Ou seja, no sétimo milênio, no qual estamos se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do discernimento do pensamento de Deus no último dia, dando testemunho de Jesus Cristo e Espírito Santo, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Vimos a ordem para esse discernimento. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês. Toda a bênção que Deus pensou para seus filhos para este último dia sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E se materializem em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estarei novamente com vocês na próxima atividade, que será às 3 da tarde, a transmissão. Estaremos transmitindo às 3 da tarde para todos os amigos rádio ouvintes e para os telespectadores também estaremos transmitindo já. A próxima atividade durante a noite, destes momentos, será transmitida também pela TV a cabo, será transmitida essa atividade também. A que horas? Hoje, essa que tivemos? Dentro de alguns... O tempo que leva desde esse lugar até a TV a cabo será o tempo que se necessita para começar depois da transmissão dessa conferência desta manhã intitulada Discernindo o Pensamento de Deus no Último Dia. E à tarde, às 3 da tarde, estarei novamente com vocês para estar falando sobre o tema abrindo o entendimento com as Escrituras, ou com a Escritura. Esse será o tema, nosso tema para a tarde, abrindo entendimento com as Escrituras, ou com a Escritura. Vamos ver como o entendimento é aberto de todo ser humano com a Escritura, e assim poderemos entender os mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. Nessa manhã tivemos o tema discernindo o pensamento de Deus no último dia. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde
E deixe o reverendo Miguel nosotros Bermudes Marim para que les conosco dé para que dê teléfonos e telefones e endereços aos quais vocês podem se comunicar para pedir literatura completamente grátis e também assistir a atividades como esta, onde estarão vendo e escutando conferências similares a esta que já foram ditadas. Deixe o reverendo Miguel Bermudes Marim com vocês. Que Deus os abençoe e até à tarde.